galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui sobre as práticas alternativas, algumas práticas alternativas. Tudo aquilo que faz bem ao ser humano, a educação física está lá. Então, nós vamos falar sobre a biodança. Biodança, que é uma prática alternativa que nós iremos ficar sabendo tudo sobre ela nessa aulinha de hoje. Nós iremos ficar sabendo sobre o conceito, sobre a origem, a classificação da dança, linhas de experiência, os poderes da biodança, benefícios da biodança, e eu trouxe uma questão relacionada à biodança aqui para nós resolvermos juntinhos. Então, conceito de biodança. Para quem nunca ouviu falar em biodança, vamos aprender aqui agora o que é. Biodança ou biodanza é um sistema de integração humana, renovação orgânica, reeducação afetiva e reaprendizado das funções originárias da vida. Seu método consiste em induzir vivências integradoras por meio da música, do canto, do movimento e de situações de encontro em grupo. Tudo isso aqui que está em negrito, mas vamos circular aqui, ó, integradoras. Visa integrar o ser humano. Visa trabalhar o homem de uma forma que ele seja ali um ser humano mais social. Que vai acontecer uma série de melhorias em relação ao seu organismo, em relação ao seu biológico. Por isso, biodança. Por isso que quando eu falei ainda há pouco no início da aula, que eu disse alguma prática alternativa, não, até que não está dentro das unidades temáticas da educação física, mas tudo que vai trazer algum tipo de benefício ao ser humano, nós podemos colocar aqui também dentro da nossa aulinha de educação física. Óbvio que para você trabalhar com a biodança, não basta apenas o cara ser professor de educação física. Ele tem que ter uma certa especialização dentro dessa área, aprofundar os seus estudos dentro dessa área, para assim ele poder trabalhar diretamente com o indivíduo. Então, a origem da biodança. Seu idealizador foi Rolando Toro Araneda, era um psicólogo, professor, antropólogo chileno. Ele criou o conceito e metodologia da biodança, que é indicado no tratamento de diversas doenças. Ele criou isso entre o ano de 1968 e 1973, foi que deu origem à biodança. Professor, o senhor falou de tratamento de diversas doenças. Quais doenças são essas que a biodança pode tratar? A depressão, a bulimia, a anorexia, o estresse, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, deficiência sensorial ou motora. Todas essas doenças aqui, elas recebem algum tratamento, tipo de tratamento, quando os indivíduos se envolvem com a biodança. Aí, para entrar mais a fundo em relação à biodança, eu trouxe aqui a classificação da dança. Quando eu falei da dança para vocês, eu disse que a dança ela se classifica quanto à forma, quanto à origem e quanto à finalidade. E uma das classificações quanto à finalidade é qual? É a social. A biodança ela é uma dança altamente social. É altamente integradora. Vocês vão ver no decorrer da aula por que eu estou falando isso. Então, para nós nos aprofundarmos na biodança, eu posso classificar ela como uma dança social. É aquela que visa integrar, socializar, ter vários indivíduos ali dançando. Linhas de experiência da biodança. Aí existem várias linhas de experiência, vários elementos que podem ser trabalhados, na verdade que são trabalhados dentro da biodança. São esses elementos aqui, ó. É a vitalidade, é a criatividade, é a sexualidade, a afetividade e a transcendência.
Esses elementos aqui são os elementos que devem ser trabalhados, que os indivíduos devem experimentar quando eles estão participando de uma biodança. São essas vivências aqui que devem ser colocadas em questão. A vitalidade, a criatividade, sexualidade, afetividade e transcendência. Tudo isso aqui entra quando nós falamos em biodança. Aí vamos falar um por um aqui, vamos especificar um por um desses elementos aqui, das linhas de experiência. A vitalidade, fonte e expansão da energia vital, profunda e do impulso existencial. Então, a vitalidade, ela trabalha a questão da autorregulação, das questões vitais mesmo do nosso organismo. Dizem que através da prática da biodança, nós conseguimos ter uma regulação das nossas questões vitais, né? Dos nossos pontos vitais. Então, isso aqui é envolvido quando nós falamos em vitalidade. E a questão da individualidade. Mas não estou falando aqui da individualidade do indivíduo ele ser individualista, não. É do indivíduo ele se autoconhecer, dele saber a sua essência, dele conhecer a sua essência, tá? Criatividade, desenvolvimento da capacidade de renovação do ser e de renascimento interior. Isso aqui tem a ver com a questão dele, do autoconhecimento, mais uma vez, dele renovar as suas energias. Sexualidade, vista amplamente como o desenvolvimento do contato sensível e progressivo natural. Olhem na imagem aí. O que a gente pode trabalhar quando nós falamos de sexualidade? Não estou falando daquele sexo com pudor, aquelas coisas, não. Estou falando aqui da questão da sensualidade. É o indivíduo ele se envolver ao toque, ele se reconhecer mais uma vez. Que às vezes as atribulações das vidas diárias, o indivíduo ele vai deixando algumas questões de lado. O mundo capitalista vai engolindo essas questões sentimentais do indivíduo. E ele vai se tornando um indivíduo ali frio, seco. Então a biodança ela tenta trazer esse resgate dessa questão da sexualidade, do indivíduo ele ser sensual, ele trabalhar o seu toque, ele conhecer alguns pontos. E isso aqui tem a ver com a biodança. Questão da afetividade, tratada como pesquisa e obtenção da nutrição emocional, oriunda da expressão afetiva espontânea com os outros e, por extensão, com a natureza. Questão da afetividade, você estar em grupo, você ter afeto. Percebam que todos esses elementos que eu já falei para vocês, que são as linhas de experiências, estão diretamente ligadas à integração, à socialização, estar em grupo. Então, tudo isso pode ser trabalhado. Aqui, ó, fazer o bem, vai fazer um bem ao indivíduo. Essas práticas integradoras. Transcendência, evolução da consciência e o desenvolvimento da consciência como um ser participante integrante da harmonia cósmica. Então, transcendência é o indivíduo transcender, ele entrar ali no estado de transe. E ele entrando no estado de transe, vocês viram também na nossa aula de yoga, eu falava dessa questão da transcendência, o indivíduo entrar num certo estado de transe. Quando ele consegue entrar nesse estado de transe, todas aquelas as suas questões vitais, existe uma autorregulação no organismo, existem umas melhorias biológicas que vão acontecendo. Aí os poderes da biodança. Temos aqui a música, o integrador da dança, a vivência, o encontro humano, transe, acabei de falar para vocês sobre transe, ó, expansão da consciência e grupo. Esses aqui são os poderes da biodança. Tudo isso aqui acontece quando nós falamos em
biodança. O poder da música, vamos falando agora um por um desses poderes aqui para vocês. Muitas pesquisas atuais têm comprovado o poder da música nos organismos vivos. Na biodança, a música é rigorosamente selecionada para estimular os ecofatores relacionados com as 5 linhas de vivência. É aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Eu, como profissional de educação física, eu não posso hoje chegar, eu vou dar uma aula de biodança, prática de biodança para os meus alunos, porque eu não tenho conhecimento adequado para ministrar uma aula prática relacionada à biodança. Porque existem umas seleções de músicas, que isso eles já fizeram, já estudaram, que estão relacionadas, que devem trabalhar aquelas 5 linhas de vivências que eu falei para vocês ainda há pouco. Afetividade, sexualidade, aquelas linhas. Então, as músicas, elas têm uma certa intencionalidade. Eu não posso, por exemplo, dar uma aula de biodança, chegar e vou botar um pagode aqui, um sorriso maroto. Não, não funciona assim. O integrador da dança. A biodança possui um repertório de aproximadamente 250 exercícios e danças, cuja finalidade é ativar os movimentos de forma harmônica e integradora. Então, percebam, existem movimentos, existem exercícios que são específicos da biodança. Certo? Então, existe essa certa singularidade relacionada a esse movimento corporal que é a biodança. E ela é, como sempre, aqui a palavra integradora aparece quase em todos os slides, visa integrar, socializar o indivíduo. Olhem a imagem ali, eles todos ali abraçados, está acontecendo ali a afetividade, a socialização, a integração entre os indivíduos. O poder da vivência. A vivência é uma experiência que envolve a existência completa, possui efeitos profundos e duradouros, onde o organismo participa com totalidade, induz o sentimento de estar vivo, transcendendo o ego. Ainda há pouco falei para vocês, falei de transcendência, nós falamos de transe. Mais uma vez aqui aparece transcendendo o ego, transcender, ultrapassar essa questão. O poder do encontro humano. A conexão com pessoas é essencial em todo ato de reabilitação ou cura. Não existe crescimento solitário. Está aqui o indivíduo, está ali no meio ali, todo mundo o abraçando. Fala aqui da questão do poder do encontro humano. O indivíduo, ele não pode ser um indivíduo só, solitário. A biodança, ela fala que o indivíduo, ele não consegue se curar se ele estiver sozinho. Porque ela tem uma visão integradora, uma visão social. Então, o indivíduo, quando ele está envolvido ali por outras pessoas, por outros indivíduos, ali está o poder da cura. Já existem vários testes, vários exames que já foram feitos aí relacionados quando o indivíduo ele abraça alguém que ele ama, quando ele abraça alguém que ele gosta, quando ele beija alguém que ele ama, como o cérebro trabalha. Então, por aqui também a gente consegue ter essa visão biológica relacionada a isso. O poder de transe é o estado alterado de consciência, que implica na diminuição do ego e a regressão ao primordial. Os efeitos do transe são de renovação biológica. Mais uma vez, quando eu falei de transe para vocês, eu falei que o indivíduo entra no estado de transe, que quando ele volta para o seu estado normal, digamos assim, ele está ali com suas questões biológicas todas renovadas, suas energias renovadas. Poder da expansão da consciência. A biodança induz o estado de expansão de consciência mediante músicas, danças e cerimônias nos encontros. Se vocês perceberem uma coisa aqui, pouquíssimos foram os slides que eu consegui selecionar uma foto que estivesse apenas o indivíduo. Eu acho que só o slide anterior. Todas as outras fotos, todas as outras imagens, quando eu procurava lá, colocava biodança, sempre aparece grupos de pessoas. Então é um movimento grupal. Mais uma classificação também que nós podemos dar à biodança. Ela acontece
ela é social e ela acontece relacionada à sua forma em grupos. Tá aqui, ó, a expansão da consciência, todo mundo ali, cerimônias de encontro. E o poder do grupo. O grupo da biodança é uma matriz de renascimento que se integra a nível afetivo e constitui um campo de integração muito intenso. Mais uma vez aqui, ó, olha as palavras que apareceram aqui, ó. Afetivo. Fala mais uma vez aqui, ó, de integração. Então, uma das principais palavras relacionadas à biodança é a palavra integração. Biodança é integradora. Os benefícios da biodança: renovação das energias, estímulo das emoções, estímulo da criatividade, ajuda a relaxar, diminuindo a ansiedade e o estresse, aumento do prazer em viver, diminuição da timidez, melhora a qualidade do sono, promove o autocontrole. Então, quando nós vemos aqui essa série de benefícios da biodança, por isso eu falei da educação física mais cedo, que a prática de atividades físicas, qualquer que seja ela, que seja radical, que seja um esporte, que seja uma luta, que seja ginástica, que seja competitivo, que seja uma prática apenas de lazer, ela vai elencar, na grande maioria, todos esses benefícios aqui, ó. Então, por isso a biodança também, ela entrou como um rol para ser trabalhado dentro da disciplina de educação física. Porque tem essa questão aqui, ó, tem essas melhorias aqui que acontecem no ser humano. E a questão que eu trouxe aqui para vocês. A biodança consiste em uma série de fatores que, ao serem associados, trabalham desenvolvimento afetivo e emocional. Olhem mais uma vez afetivo aparecendo. Nesta alternativa corporal, a dança e a música são utilizadas como metodologia, pois em conjunto permitem que haja uma maior expressão do corpo, levando à manifestação de tudo aquilo que é aprisionado inconscientemente. Então, através da biodança, fala-se aqui nesse texto que nós temos um ser que está aprisionado dentro de nós, que quando nós começamos a praticar a biodança, a gente libera esse ser que está aprisionado dentro de nós mesmos, que de forma inconsciente. Vamos para algumas expressões aqui que eu achei interessante nós circularmos. O desenvolvimento afetivo e emocional, prestem atenção a essas expressões, de forma o quê? Inconscientemente, aprisionado inconscientemente. Aquilo que eu falei para vocês, visa tocar o indivíduo de uma forma que jamais ele tenha sido tocado, que ele se reconheça, que ele viva ali, que ele conheça a sua essência. Então, vamos lá. É a resolução da questão. Nós temos 3 itens aqui, nós vamos analisá-los, tá? Item 1. Da construção e evolução dos sentimentos humanos, partem todo o nosso potencial de criação. Item 2. Através da biodança, ocorre a capacidade de se alcançar um relaxamento total do corpo, aliviando estresse e melhorando o desempenho mental. Essa está bem fácil. A biodança, como parte do princípio biocêntrico, justifica a capacidade da criatividade, que é quando conectada à vida, possibilita uma forma de expressão através da vivência e dos instintos humanos. Então, qual é a opção que vocês acham ser certa? Da construção, primeiro item, da construção e evolução dos sentimentos humanos, partem todo o nosso potencial de criação. Então, eu falo de construção, eu falo do ser humano evoluir em relação aos seus sentimentos. Através da biodança ocorre a capacidade de alcançar um relaxamento total? Também falei isso. A biodança, como parte do princípio biocêntrico, justifica a capacidade da criatividade, que, quando conectada à vida, possibilita uma forma de expressão através da vivência e dos instintos humanos. Olha só, potencial de criação, aliviando o estresse, desempenho mental, criatividade, instintos humanos. Então, a opção correta é a letra E. 1, 2 e 3. Todas as opções aqui
estão corretíssimas. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouquinho sobre a biodança. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?